Dando continuidade à nossa aula sobre gênese e formação dos solos, né? Nós vamos falar agora sobre as rochas, outro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, né? Então nós vimos, existe no ambiente as rochas magmáticas, que são oriundas do magma, né, dos vulcões. Temos as rochas sedimentares, que são as que predominam no meio ambiente, né? Oriundas do acúmulo de sedimentos, seja em posições no relevo mais baixas, ou fundo de oceano, fundo de rios. E temos também as rochas metamórficas. O que seriam as metamórficas? São as rochas resultantes das magmáticas e sedimentares que sofreram processo de natureza geológica, né, que originaram alterações profundas das suas características. Então, o que acontece? De tempo em tempo, né, milhares e milhares de anos, o planeta passa por um processo de superaquecimento, né, e esse superaquecimento e na sequência um resfriamento. Então, o aquecimento, a cada 25 e 30 mil anos que o planeta passa, esse superaquecimento ele promove a transformação das rochas magmática e sedimentar da fase sólida para a fase líquida, né, por conta dessa elevação da temperatura. E essa elevação de temperatura transforma essa rocha, né, da fase sólida na fase líquida. E o posterior resfriamento, né, da temperatura do planeta faz com que haja uma reorganização dos minerais constituídos nessa rocha e a formação de uma nova rocha, que vem a ser as rochas metamórficas. Tá? Então, promove alterações profundas, né, nas características das rochas originais. Então, alguns exemplos, né, nós temos aqui o mármore, a ardósia, o quartzito. Então, são exemplos de rochas metamórficas. Tá? Então, aqui exemplos: o granito, que é uma rocha ígnea ou magmática, tá? Ele passa pelo processo de transformação, vai formar o gneiss. Tá? O que é esse processo de transformação? Superaquecimento, né? Então há uma certa liquefação, né? Passa para um estado mais líquido, há um resfriamento, uma reorganização dos materiais e solidificação novamente. Então o granito se transforma em gneiss. O orenito, que é uma rocha sedimentar, vai se transformar em quartzito. Tá? E a rocha calcária, que também é um exemplo de rocha sedimentar, vai se transformar no mármore. Tá? Então, são esses os três tipos de rocha que nós conseguimos encontrar no ambiente, né? A rocha magmática ou ígnea, a rocha sedimentar e, por fim, a rocha metamórfica, no qual é a transformação das duas primeiras, magmática e sedimentar. Então aqui está, para ilustrar melhor, essa imagem traz para nós o ciclo das rochas. Então vamos pensar aqui que nós temos o manto do intemperismo, né, aqui na crosta, tá? Com o tempo e a ação dos agentes do intemperismo vai dando origem ao solo. Esse solo, né, essas partículas do solo vão sendo depositadas em posições de menor declividade, posições mais baixas no relevo, aí dando origem à rocha sedimentar. Tá? Essa rocha sedimentar passa por um superaquecimento, forma a rocha metamórfica. Tá? Essa rocha metamórfica ela pode entrar, né, em fusão, dando origem ao magma. E o magma vai dar origem à rocha ígnea. Tá? Então, quer dizer, o manto dá origem ao solo, através da erosão e deposição, forma sedimento, litificação, rocha sedimentar, metamorfismo, rocha metamórfica, fusão parcial, rocha metamórfica se funde ao núcleo da Terra, formando o magma. Esse magma vai dar origem à rocha ígnea ou magmática, que, né,
por sua vez, constitui o manto do intemperismo. Tá? Outro agente que contribui, outro fator que contribui de forma bastante significativa no processo de formação dos solos, né, é o agente clima. É talvez aí um dos mais ativos, né, na contribuição no processo de formação do solo. Então, podemos visualizar, né, no mapa. Nós aqui estamos no Brasil, então o processo, né, então o papel do clima é preponderante na determinação do tipo e eficácia do intemperismo. Então, quando eu falo tipo do intemperismo, né, existe o tipo químico, né, que atuam mais os fatores químicos no processo de transformação. Temos aí o tipo físico, tá? E tipo físico e químico. Então, o químico são mais as reações químicas, né? Seja no processo de mineralização da matéria orgânica, liberação de ácidos orgânicos, né? Que vão contribuindo para lentamente desintegrando o material consolidado, que é a rocha. Tá? E tem o processo físico forte, tem o processo físico, né, que pode ser forte, moderado ou leve. Né? Então, são agentes físicos que vão atuar diretamente na rocha, contribuindo para esse processo de transformação. Tá joia? Então, ao contrário, o intemperismo físico predomina nas áreas onde temperatura e pluviosidade são baixas. Tá? Ao contrário, temperatura e pluviosidade mais alta favorece o intemperismo químico. Então, onde a gente tem temperatura alta e umidade alta, intemperismo químico. Tá? Temperatura baixa, pluviosidade baixa, temperismo físico. Ok? Então, aqui nós temos exemplo, porque quando nós temos um exemplo da precipitação, né, o balanço hídrico da cidade de Muriaé. Então a gente vê aqui de janeiro a dezembro, né, e quantos milímetros em cada época do ano. Ok? Então, forma o gráfico aqui de consumo, né, o gráfico de precipitação e o gráfico de evapotranspiração. Então, evapotranspiração é quanto evapora através da ação dos raios solares e transpira através das plantas, ou seja, isso é a saída de água do solo. Precipitação é entrada. Tá? Então, pega aqui no mês de janeiro, em Muriaé, choveu em média, né, chove 270 milímetros e perde 120. Então, 150, que é a diferença, é excesso. Isso fica armazenado no solo. Ou pode se perder por lixiviação, tá? No próprio solo. Mas à medida que vai passando o ano, à medida que vai passando os meses do ano, o que a gente vê? Diminui a precipitação e a evapotranspiração continua. Então, por exemplo, mês de março, precipitação 170 milímetros e a evapotranspiração na casa aí dos 120. Tá? Então fica um excesso de 50 milímetros. E aí a precipitação ela vai reduzindo ao longo do ano. Então chega maio, junho, julho, a precipitação baixa, menos que 40 milímetros. Tá? Só que a evapotranspiração é alta. Nesse período aqui vai gerar, se a evapotranspiração for maior que a precipitação, há um déficit. Tá? Então esse déficit é onde a mínima a ação do intemperismo, a ação dos agentes de clima, ou seja, o solo vai estar seco. Se o solo estiver seco, não tem umidade para a ação dos micro-organismos, tá, da microbiota do solo. Então, o processo de intemperismo, nessa fase do ano aqui, ela é drasticamente reduzida, ao contrário das diferentes épocas do ano, onde há um excesso de água, que favorece a atuação dos micro-organismos, porque solo úmido, ele tende a diminuir a temperatura do solo, que favorece a ação dos micro-organismos.
Solo seco, além de não ter água, a temperatura aumenta drasticamente. Também não favorece a ação dos micro-organismos. Então tem aqui, Muriaé precipita 1.560 e evaporação 1.069. Então há esse balanço positivo, né, de 500 milímetros a mais por ano. Quando a gente vai para Curitiba, o que acontece? Existe a curva aqui da precipitação e a evapotranspiração. Então ocorre um excesso, né, de água no solo ao longo de todo o ano. Então a gente vê que precipita 1.400, evapora 760. Então há um excesso. E a temperatura média na casa de 16 graus. O que acontece? Muita água e baixa temperatura. O excesso de água e a baixa temperatura inibem, o excesso de água com a baixa temperatura inibe a ação dos micro-organismos que atuam diretamente contribuindo em processo de formação do solo. Ou seja, né, o solo na região de Muriaé, né, que tem uma maior temperatura e um acúmulo de água em parte do ano, favorece a atuação dos micro-organismos, temperatura média mais elevada do que o solo na região de Curitiba, que tem excesso de água o ano inteiro, porém a temperatura é baixa. Se aqui houvesse o excesso de água, porém a temperatura fosse na faixa dos 22, 23 graus Celsius, esse solo ocorreria, o processo de temperismo ocorreria de forma bastante intensa. Tá? Outro exemplo aqui de balanço hídrico é da região de Pernambuco, chama Cabrobó, onde a evapotranspiração é maior do que a precipitação, ou seja, há um déficit hídrico ao longo de todo o ano. Então, essa condição também não é favorável à ação dos micro-organismos e, consequentemente, não é favorável a processo de intemperismo. Então, quando nós pegamos essas três regiões, né, e falamos olhando unicamente no fator clima, das três regiões, a região de Muriaé, Minas Gerais, é a região que mais favorece a ação dos micro-organismos, ou seja, que vai ter um solo mais intemperizado. Por quê? Porque tem boa temperatura e tem uma boa quantidade de água. Então, quando a gente fala de boa temperatura, é boa temperatura para os micro-organismos. Quando a gente vai para o Paraná, para Curitiba, tem muita água, porém a temperatura é baixa. Então, isso diminui a atividade de micro-organismos. Já quando nós vamos para Cabrobó, a temperatura é alta, porém a precipitação é muito baixa. Ou seja, o solo fica seco o ano inteiro. Isso não favorece as reações químicas ocorram. Portanto, quando nós vamos falar em termos de solos intemperizados, os mais intemperizados são esses que estão na região, né, de Muriaé, o Cerrado Mineiro, tá? Ou Cerrado Brasileiro. Quando a gente parte para o sul do Brasil, nós temos solos intermediários em termos de idade, porque ele tem uma certa umidade, porém a temperatura em boa parte do ano ela é muito baixa. Mas o processo de temperismo ele diminui, mas ele não cessa. Já quando a gente vai para Pernambuco, a falta de água praticamente limita em 100% o processo de intemperismo, tá? Então, por isso, na região do Cabrobó, nós encontramos os solos mais jovens dentre os três exemplos apresentados. Então, o mais jovem seria em Cabrobó, diríamos assim, o intermediário no Paraná e o mais velho em Minas Gerais, em Muriaé. Então, esse é a ação do clima, né, atuando no processo de formação dos solos. Tá? Então, regiões secas, árido, nós temos que encontrar solos mais jovens. E, geralmente, solos mais jovens, dependendo da material de origem, são solos mais férteis. Okay?